na roda de entrevista. Nosso convidado, nosso amigo Jader, né? Já é prata da casa, né? Hoje iremos falar um pouco sobre educação e o Jader está aqui para falar sobre educação conosco hoje. Então você que está ligadinho com a gente aí nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, também no Instagram, obrigado pela sua companhia. Compartilhe esse link, dá um ok, dá um like, né? Se inscreve lá, manda esse link para a galera ficar ligadinho com a gente aqui. Que o Roda de Entrevista é o seguinte, ele é da nossa região, ele é de Rio Verde, e se é de Rio Verde veio para ficar. E ficar para trazer informação, trazer notícia, trazer entretenimento e trazer aquilo que você quer saber sobre a nossa cidade. Então aqui está conosco o nosso amigo Jader. Como lhe disse, iremos falar sobre educação. Jader, como anda a educação em nossa cidade? Bom dia, Smith, bom dia, internauta. Prazer estar aqui como pedagogo, professor. Olha, nós temos aí divisões, né, na educação. Temos aí até a quinta série, que seria o ensino fundamental, creche, né, berçário e tal. Depois, até a quarta, a oitava, seria o critério do Estado, né? Mesmo assim, pode haver um acordo entre governo e prefeitura e, às vezes, de repente, até o Estado assumir alguma coisa da prefeitura e a prefeitura assumir alguma coisa do Estado. Mas, mais ou menos por aí. A qualidade da educação nossa, hoje, ela não é boa, né? Nós temos universidade em Rio Verde, nós temos vários cursos, né, de faculdades. E nós temos um alunado aí para formar que é imenso, Smith. Tem né? muita gente para se formar. Se eu fizer uma continha rapidinha, por exemplo, nós devemos ter no mínimo 70 mil jovens, né? Pessoas que precisavam terminar o terceiro grau. E temos uma universidade ligada à prefeitura que não absorve esse povo e nem deixa vir uma universidade estadual para Rio Verde. Negócio complicado, hein? Certo? Quer dizer, o prefeito, né? Os prefeitos que já passaram aí não trouxeram uma universidade pública para Rio Verde. Isso é tremendo, porque o cidadão que não tem dinheiro, está numa dificuldade tremenda, ele precisa estudar e não tem como estudar. Não tem como, né? Mas assim, voltando à questão nossa de ensino básico, fundamental, o ensino privado é melhor do que o público nosso, mas muito melhor. Se você contrapor aí, fizer um teste entre essas crianças, mesma idade, mesma série, você vai ver que a diferença de conhecimento é enorme. A favor das escolas privadas. A escola pública os alunos têm um QI a mais, digamos assim. Não, o que acontece com a escola privada é que ela bota menos aluno dentro da sala de aula e fornece uma infraestrutura muito boa, certo? Uma pedagogia boa, conteúdos bons, e ela consegue melhorar esse aluno, certo? De uma forma extraordinária. E já a questão da escola pública, ela não consegue porque geralmente os prefeitos falam assim, ó, tem uma escola aí, se vira. Porque os grandes, os que têm os poderosos, eles mandam seus alunos, seus filhos para escolas boas. Se não tem aqui em Rio Verde, eles mandam para fora, certo? Para São Paulo, para o exterior, e eles não estão ligando muito com o alunado do pobre, né? A massa, digamos assim, né? Então, quer dizer, nós temos professores, uma grande massa que não tem qualificação, precisa ter qualificação, certo? A Secretaria de Educação precisa dar qualificação, não dá. E a estrutura desses prédios não é boa, certo? E você imagina o seguinte, eu vou exemplificar aqui, um filho meu, um filho seu, né? Que termina o ensino médio, certo? Ele não consegue passar no vestibular, certo? Eu quero fazer um bom curso, Smith. Mas você diz isso por quê? Porque o ensinamento é fraco? O ensino é fraco. Ele não consegue passar, ele tem que fazer um cursinho. E o pai não tem dinheiro para pagar o cursinho. Então, o pessoal que consegue formar com uns bons cursos, né, cursos mais caros, ele vai ter que investir, tem que ter dinheiro para pagar a escola para o seu filho. Certo? Particular, tem que pagar. Isso é uma obrigação da nação. A nação não está dando conta de dar essa escola boa para os nossos filhos, para os nossos netos, entendeu? Falando em professores, só me explica uma coisa. Pelo seu pouco conhecimento ou o seu vasto conhecimento, os professores, principalmente de Rio Verde, você acha que eles são bem remunerados? Não, eles não são bem remunerados. Eu ouço falar aí que eles estão ganhando aí entre 3 salários e 4 salários, certo? O pessoal da rural acaba ganhando mais um pouquinho do que o pessoal urbano. Mas você pode pegar os professores que quase todos dobram. O que é dobrar? É dar aula em 2 turnos. Para ele ter uma remuneração melhor. Quer dizer, ele vai desgastar demais, certo? E vai cansar muito e não vai conseguir dar uma boa aula porque ele está cansado,
certo? Aí ele duplicando o horário dele, no caso ele tem uma carga horária um pouco mais pesada, e para ter um salário mais Digno, digno, isso. né? Porque ele tem que ter, olha, o professor tem que ter uma boa veste, né? Ele vai se expor à frente do alunado, um bom calçado, tem que se alimentar bem, porque ele vai gastar energia. E aí? Isso aí tudo custa dinheiro, certo? Então, se você ganha pouco, você não produz nada. Isso aí em qualquer situação. Agora, o professor, em especial, né? Nós estamos falando aqui de um mestre que está na sala de aula, ele não só precisa ganhar bem, e ele ganha pouco, em Rio Verde ele ganha pouco, porque Rio Verde tem 150 milhões por mês, né? Se você pegar o funcionalismo público de Rio Verde, você vai ver que ele ganha pouco, certo? A grande massa ganha pouco. R$ 1.800, R$ 2.000, R$ 2.300, isso é um salário pequeno para viver em Rio Verde, que é tudo caro. Agora, O custo de vida em Rio Verde realmente é bem puxado. É enorme. Mesmo, né? Mas o professor em si, ele não só precisa de uma condição ideal salarial para ele viver uma vida melhor, ter condições, né? Ele também tem filhos. Ele precisa de uma estrutura física na escola para ajudá-lo, certo? A dar uma boa aula. Ele precisa de computadores, ele precisa de espaço. E o alunado, por exemplo, ensino fundamental, hoje em alguns lugares já se tem esse menino os 2 períodos na escola. É um negócio interessante, mas é caro, você entendeu? Não é barato. Aí quando você vai para o esporte, que faz parte da educação, e esse esporte vai fazer com que esse menino cresça intelectualmente, que se desenvolva fisicamente, e pode até dar uma oportunidade de emprego no futuro, você não tem nada, Rio Verde não existe, você entendeu? Não tem essa estrutura Não, educacional. é muito 100%. pequenininha, certo? É uma coisa que está devendo demais, o aluno não tem chance nenhuma. E a questão de escolas, creches, para os adolescentes, para os alunos, a questão das creches para os pais que trabalham fora, que precisam deixar seus filhos em creche. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta aqui, Jade. Você acha que deve ter mais escola, mais creche, para ter mais educação, para dar um amparo maior para os filhos desses trabalhadores da nossa cidade, que são eles que produzem também, né, a renda per capita da nossa cidade? Porque eles precisam trabalhar e precisam deixar os filhos com alguém, né? Ou deixa com o seu vizinho ou você coloca ele na escola. Vamos começar por aí. O cidadão nasceu aqui no Brasil, ele é brasileiro. Então, quer dizer, ele já tem direitos como brasileiro. E ele tem direito à educação. A creche é o princípio. Porque a maioria dessas mães, a grande maioria absoluta, trabalha. E como é que ela vai fazer? Deixa essa criança onde? E nós temos uma falta de creche muito grande, mas muito grande mesmo, certo? Então, é necessário que faça mais creche, é necessário que abra mais escolas, né? Nós temos escolas de hoje que fizeram com um container, né? Aquilo ali é uma solução, assim, imediata até você construir escola. Mas a escola tem que ser construída, ela tem que ter pátio, ela tem que ter condição física, né? Ela tem que ter biblioteca, para esse aluno ler livros, ela tem que ter condições de uma infraestrutura muito grande para o aluno melhorar. E nós não temos em Rio Verde, isso é uma piada. Se você pegar esses alunos de segundo ensino médio, né? Terminou aqui e vai para o ensino médio, para ele fazer um concurso bom, dificilmente um da nossa cidade passa num grande concurso, certo? A não ser que ele tenha um auxílio de cursinho depois, que o pai investe, aí o pai tem que ter dinheiro. Aí nós estamos falando de quem tem. Mas a massa, essa grande massa que não tem, como que ele vai pagar? Aí, veja bem, amanhã o cidadão, ele para, porque o êxodo é muito grande no ensino médio. E ele quer trabalhar. Digamos que um produtor rural o convide, fala, vamos trabalhar comigo. No mínimo, ele tem que entender de inglês ou espanhol, porque tudo é computadorizado, e tem que ter um ótimo curso de computação. Quem é que vai pagar para ele esse curso? A escola pública não fornece, certo? Aí você tem que aprender por conta, você tem que pagar. Quer dizer, o cidadão que ganha pouco, o cara ganha R$ 2.000, como é que ele vai fazer para pagar isso? Fica puxado, ainda mais que ele depende de aluguel. Água, energia, comida. Internet, precisa de transporte para levar, para ir para o serviço e voltar. Ele está liquidado. Puxado, ele está acabado. Então é o seguinte, Rio Verde está devendo muito para a educação. A educação nossa não é boa. Eles estão enganados falando que ganhou prêmio aí, tal, que a alunado é bom demais. Se você
fizer uma prova com eles, com a escola privada, aluno por aluno, você vai ver que a escola pública está muito longe, certo? Vai perder feio, certo? E se não melhorar, não consegue chegar lá na frente, não consegue trabalhar, certo? E vai ter dificuldade. E agora você imagina o restante do país, né? Que está na mesma situação nossa, que o pai não tem condição de bancar esse menino. Como é que ele vai fazer? Ele vai conseguir aprender a ler e escrever, certo? E dar uma paradinha por aí, porque ele não vai conseguir prosseguir. Não vai prosseguir. E sabemos também que com mais escolas, com mais creches, diminui ainda a criminalidade da nossa cidade. Porque o que acontece? O ser humano ele é impressionante, né? A mente do ser humano ela vai mais para o lado do crime, para o lado do mal, do que para o lado do bem. Então o que acontece? Se você vê um adolescente de 12 anos, 15 anos, 17 anos na rua, né, o malandro, digamos assim, ele tem o poder de induzir aquela criança para levar para o mal. Mas ele não tem o poder de induzir a criança para levar para o bem, levar para a escola, para educar. Não, o mal é mais fácil. Então, tipo assim, tendo mais escola, com certeza vai diminuir a criminalidade, a roubalheira da nossa região. Se você tem ensino integral, mesmo que uma parte do ensino do dia você vai para o esporte, você já tirou essa meninada da unha dos bandidos, certo? Já tirou ele da droga. Então, quer dizer, o esporte é fundamental, de importância, né, somado junto à educação, que é uma educação esportiva, né? E nós temos tudo para isso. Agora, a questão chama-se boa vontade, né? E eu acho que deveria ter mais escola em tempo integral. Todas deveriam ser em tempo integral, né? Você tem que melhorar isso aí muito, e nós estamos parados no tempo. Só para te mostrar assim, um atraso, que de certa forma não tem nada com a educação, mas assim, tá ligado, por exemplo, deve inaugurar essa semana o hospital neonatal lá na Zona Norte. Isso. Bom, você sabe quantos anos que estão fazendo esse hospital? Está indo para 9 anos, que é uma obra. Tempo, não, é uma obra que você faz com 2 anos, tá? Então você faz com 2 anos e teria 7 anos que já estaria tratando dessas crianças aí, né? Nós perdemos muitas vidas por falta do hospital. Mas o dinheiro estava na gaveta. O dinheiro estava guardado, mas não fizeram. Porque até você tirar uma criança daqui para levar para Goiânia, para pôr numa unidade neonatal em Goiânia, já morreu. Pra lá que já morreu. Mas a questão é a seguinte, por que eles fazem isso? Eles fazem isso tapeando o povo para dizer assim, no final do mandato, olha aí o tanto que eu trabalho. Para tentar enganar o cidadão. O cidadão não é bobo mais. Porque o dinheiro é nosso, né? O dinheiro está na gaveta guardado, devia ter feito há muito tempo, né? Você imagina as escolas, né? Quantas escolas? Não, eu não vi inauguração de nenhuma escola. Certo? Eu não vi, certo? Então, quer dizer, é necessário investir em escola, é necessário investir em educação e investir no ser humano chamado professor. É preciso qualificar o professor. Por que eles não qualificam, Smith? Porque é o seguinte, teoricamente, o professor que não tem mestrado ganha menos. Então, eles não querem pagar bem o professor. Se eles não pagam bem o professor, eles estão dando uma má aula para o aluno, para o cara que está votando nele. Então, ele não gosta dessa população, certo? O sistema está mentindo para a população, certo? Porque se gostasse, a escola seria boa, né? A verdade é essa. Com certeza, né, Jader? Para você que está acompanhando a gente aí nas redes sociais, o nosso amigo Jader aqui falando sobre educação, né? Já a gente volta trazendo mais informação sobre educação aqui da nossa cidade, mas antes nós vamos ao intervalo comercial e já estamos de volta. Para você que tem um sonho de se casar, ligue agora ou mande um zap 649-9323-0316. Juiz de Paz e celebrante de casamento profissional Cledson Ramos. Oferecemos a você toda a assessoria documental, cerimônia, celebrante e de brinde. Um espumante para você comemorar este momento único na vida de um casal. Ligue agora ou mande um zap 649-9323-0316. Juiz de Paz e celebrante de casamento profissional Cledson Ramos. Visite o nosso Instagram, celebrante.cledson.sb. Vai se casar? Ligue 649-9323-0316. Juiz de Paz e celebrante de casamento profissional Cledson Ramos. Loucuras de Amor Mensagens.
Mensagens ao vivo e mensagens fonadas. Cestas de chocolates. Cestas de café da manhã. Cestas, petiscos, chocolate e cervejas. Presentes, flores e muito mais. Loucuras de Amor Mensagens. 64 99271 6044. Aceitamos cartões. Loucuras de Amor Mensagens. Emocione quem você ama de uma maneira inesquecível. Estamos de volta aqui no canal 7rv.com, programa Roda de Entrevista. Nosso amigo Jader por aqui. Jader, voltando às perguntas aqui sobre escola. A condição financeira de Rio Verde, dá para abrir mais escola? Como que você acha que dá para usar esse dinheiro que Rio Verde tem em referente à educação? Olha, nós temos, hoje nós somos beneficiados, né? Rio Verde é uma das poucas cidades que tem esse valor econômico mensal. Quase 150 milhões, vai dar aí 1 bilhão e 700 milhões ao ano, certo? Então, tem que ter vontade política para fazer mais escolas, melhorar a condição do professorado, dar mestrado para esse pessoal, dar doutorado. Inclusive, nós temos uma universidade aqui, ligada à prefeitura, que pode fazê-lo, né? E aí eu vejo aí professores amigos meus fazendo em outra parte, em outros estados, porque aqui não dá condição. Olha para você ver que dificuldade, professor, pagando por conta própria, para poder ganhar um pouquinho a mais. Certo? E nem plano de carreira esse pessoal tem, certo? Amanhã eles aposentam, eles perdem a gratificação, certo? Entendeu? Vamos supor que você ganha aí R$700 de gratificação. Aí você aposentou, não está no sistema, não está na lei, você perde. Você vai aposentar com menos, ou seja, a hora que você está velho, né, cansado, ou a professora velha, cansada, que precisa de mais medicamento, gasta mais dinheiro, o Estado encolhe o seu dinheiro, tira o dinheiro seu. Esse é o valor que eles dão para o professor, para os ensinadores nossos. Certo? Então, quer dizer, que é possível fazer, tem que fazer, né? E tem que melhorar essa condição de uma maneira geral, né? Porque nós estamos bem longe de uma educação razoavelmente boa. Muito longe ainda, viu, Smith? Tá. Rio Verde é uma cidade grande, né? Falta escola em alguns bairros da cidade de Rio Verde? Falta escola. Falta escola e tem um detalhe. Nós tivemos 2 escolas aí, e lá no governo Marconi, que elas caíram, certo? E eles gastaram quase 12 anos para levantar uma escola, certo? Estou falando no tocante ao governo do estado. Então, o que acontece? Mas a prefeitura, como está com o seu munícipe aqui ao lado, né, deveria ter manifestado e deveria ter feito um acordo aí e levantado essas escolas, né? E falta escola, falta qualidade e falta bom salário para os professores, porque na verdade eles falam que o professor que ganha razoável, comparando com os outros municípios, entendeu? Que o cara ganha R$1.800, ganha 2 contos, não, o Rio Verde está ganhando bem demais, mas ele não ganha. O professor ganha pouco, o professor precisa ganhar mais. Quando você chega na Alemanha, se você dizer lá, olha, eu sou pedagogo, eu sou professor, eles te carregam. A Alemanha, os grandes países, carregam seus professores. E aqui, eles matam seus professores, certo? Inclusive pagando pouco e achando que o professor não é nada, certo? Começa por aí, a política está errada, nós precisamos mudar o entendimento, né? Aluno, professor, professor, aluno. Professor, aluno, isso. E quais são os problemas que as escolas de Rio Verde enfrentam hoje? Nós temos inúmeros problemas, né? Começa por uma biblioteca. Você já viu escola sem biblioteca? Na minha época, toda escola tinha uma biblioteca. Então, você já não tem... Sem contar que tinha uma biblioteca municipal maior, né? Maior, que nós poderíamos... tinha liberdade de ir lá para fazer os nossos estudos, né? Então, aqui não tem, certo? A municipal, eu já usei ela muitas vezes, ela diminui a cada dia, ou seja, não tem livros para se ler, não tem nada. Então, você precisa estruturar essas escolas, você precisa de biblioteca, e assim, só pegando um gancho na questão da aprendizagem, o aluno só aprende, Smith, internauta, se ele for bem alimentado. Você imagina essa massa de aluno, Rio Verde hoje tem quase 20 mil pessoas que não se alimenta bem. Esse aluno chega lá, a merenda é muito pequenininha, porque o governo ele destina centavos para cada aluno que não dá para comer, você entendeu? É muito pouco, né? É muito pouco. Então, você tem que investir na alimentação, você tem que investir na medicina para cuidar desses meninos, certo? Você tem que ter um projeto para cuidar dessas crianças, certo? Porque eles não conseguem ir ao médico, como é que vão ao médico?
Vocês não vão ao médico, o médico tem que ir até essas meninas. Você tem que zelar dessa criançada, você entendeu? E a prefeitura tem tudo para isso, mas não faz. E não é só nossa, não. São a maioria das prefeituras do Brasil, certo? O dinheiro some e ninguém faz nada pela essa criançada, por esses adolescentes, e lá na frente eles não vão ter como trabalhar. E as escolas rurais? As escolas rurais em Rio Verde, elas são melhores um pouquinho do que as urbanas, certo? Mas ainda falta muita coisa, falta muita estrutura para essas escolas, entendeu? O professor vai para lá, tem que ficar lá uma semana, né, para depois voltar para casa. Tem alojamento? Tem alojamento. Mas a estrutura escolar de ensino, ela está muito deficiente ainda, certo? Nós temos que melhorar ela muito, nós temos que melhorar essa pedagogia, nós temos que dar condição para esse professor contar quem é ele, né? Você pega um professor de geografia, por exemplo, se ele não tem mapa para dar uma aula, como é que esse cara vai fazer? Não tem como, né? Como é que o aluno vai aprender quais são os maiores rios, onde estão centralizados os países, as capitais? Você não tem mapa, certo? E nós temos escola por aí que nem mapa tem. Nas fazendas, essas escolas rurais, eu não me lembro direito, mas tem alguma biblioteca para eles estarem estudando, trabalhando, ou está sendo tudo, tem que vir para a cidade para poder pesquisar alguma coisa? A respeito de biblioteca, Smith, eu acredito que se tiver aqui em Rio Verde biblioteca, só a central mesmo, certo? Eles nunca tiveram um projeto de bibliotecas, mini bibliotecas, né, ou seria uma biblioteca volante, né, digamos assim, para as escolas. Primeiro que você tem que comprar livro, certo? É um gasto. Aí eles não querem gastar porque acham que livro não vale nada. O que muda a criança é o livro, certo? Hoje em dia, com a tecnologia que tem com a internet, aí às vezes você procura, é mais fácil você pesquisar pela internet e achar alguma coisa do que pesquisar em livros, né? Na nossa época nós pesquisávamos em livros. Mas o livro é o seguinte, o que acontece? Quando você passa para um livro, digamos que você vai falar em língua portuguesa, certo? Redação e expressão. Então esse aluno precisa de ler esse livro, ele precisa de aprender a interpretar o que ele leu, ele saber o que ele está lendo, né? E ele precisa fazer trabalhos dentro desse livro, certo? Então ele leu o livro fulano de tal, então o professor vai cobrar dele, né? Quem é autor, o que é a mensagem, como é que ele interpreta o personagem tal, o ciclano, para ele aprender a ler. E já no computador ele não vai dar conta disso. O professor tem que cobrar dele, certo? Porque no computador você vai direto, eu quero pesquisar sobre tal coisa, e rapidão você acha. E ele não vai conseguir aprender, né? No livro não, no livro tem tudo aquele, como você falou, todo aquele processo. Você tem um que processo. do começo ao fim para você entender ele. Contar para o professor depois, escrito, né? O que ele aprendeu, né? As palavras mais difíceis que ele achou, vai dar o sinônimo dessas palavras, entendeu? E o aluno vai aprender a ler, aprender a escrever, aprender a ter conhecimento no livro. E é só no livro que a gente consegue sem entender melhor. Sem livro você está acabado, a nação morre. Morre, né? Certo? Não tem futuro, certo? Quem é que vai ter futuro lá na frente? Só aqueles alunos, filhos de pais que têm condição econômica mais avantajada, porque vai pagar uma boa escola, você entendeu? Mas a grande massa não vai chegar em lugar algum, porque o governo não está dando condição para esses alunos. As escolas públicas particulares de Rio Verde têm algum apoio financeiro do nosso estado? Não, as particulares, o pai tem que pagar, né? Ele paga, e o professor, o dono da escola paga o professor. Mas não tem nenhum convênio? Não, há casos, né? Há casos, né? Pequenos casos. Mas da sua maioria é tudo por conta da escola mesmo, entendeu? Então, quer dizer, aquela remuneração... O material didático? Por conta da escola. É a escola que escolhe o material, por isso que sai na frente, certo? O que é melhor e o que é melhor custa mais. Você concorda comigo? E é sempre assim, né? Sempre assim. Desde quando surgiu o mundo, né? O que é melhor custa mais caro. Então, os pais, eles precisam aprender a cobrar, você entendeu? Eles são iludidos, né? Falam, porque ganhamos tal. Você sabia que no estado de Goiás, desde o Marconi Perillo, escute bem o que eu vou te falar, eles induzem os alunos e os professores dizendo que não pode reprovar os alunos. Por que não pode reprovar os alunos? Esse aluno não vai virar nada. Porque o BIRD, o Banco Interamericano, dá uma remuneração, um prêmio para as escolas que não tem evasão, que o alunado passou, você entendeu? E esse dinheiro entra para o estado e para a prefeitura e ninguém vê ele mais. Some. Sabia disso? Então o aluno, nós estamos depois que o Marconi entrou, com essa porcaria de ensino, que o aluno não consegue aprender, mas passa. Aí é o seguinte, se o cara não aprende, o que vai ser lá na frente? Se ele não aprendeu?
Nada, porque escola é uma escada, né? Degrau, degrau, degrau. Se você não melhora, não vai melhorando, melhorando, você não consegue chegar lá na frente. Você não vai virar médico, você não vai virar engenheiro, não vai virar dentista, certo? E por aí afora, né? A escola, ela educa o aluno ou é o pai que tem que educar o aluno? Não, quem educa o aluno é o pai. A escola dá conhecimento para esse aluno. Ensinamento. Ensinamento, de acordo com a idade e com a fase escolar. Porque tem muitos pais que falam, vou levar meu filho para a escola porque lá ele vai ser educado. Não é educado. A educação vem de casa. Vem de casa. Desde quando eu me entendo por gente e papai e mamãe falavam, a educação vem do berço. Berço é porque é em casa, né? O pai que vai educar ele. E hoje nós estamos vendo aí aluno agredindo professor, né? Muitos, né? Muito, em todo o país. Então, quer dizer, precisa ter uma lei mais rígida em cima disso aí para proteger o professor, você entendeu? Antigamente os alunos tinham medo do professor, entre aspas, né? Não é medo, era respeito. Na verdade é o seguinte, se você fosse expulso, recebesse um aviso do professor, o pai recebesse, você podia ter certeza que o castigo chegava. Né? Mas era ótimo para o aluno aprendia. Né? Então, quando o pai dá essa liberdade para o aluno contra o professor, ele não vai virar nada. Ele não consegue virar nada, você entendeu? Ele vai chegar assim num teto, vai parar ali e vai fazer as coisas que um cidadão consegue fazer, um cidadão comum. Ele vai ter um salarinho aí de 1.500, 2 contos, certo? Porque ele não consegue, se a empresa precisar dele, ele não consegue aprender porque o intelecto não abriu, ele não estudou. Então ele vai, entendeu? Ele vai ficar ali, ó, no limite, entendeu? Vai ter um limite, um teto para ele. Jade, estamos chegando ao final do programa, mas antes eu quero que você me fale algo. O que você tem para dizer para os professores? Não só de Rio Verde, mas em geral, como o nosso canal transmite para vários lugares, nós temos bastante inscrito no nosso canal e também na nossa página, né? Então, só lembrando, antes de você concluir aí, na página nossa, no Facebook, é canal7rv.com, no YouTube, é canal7rv.com, né? O que você tem para dizer para esses professores, não somente do nosso estado, mas de outros estados também? Olha, eu quero parabenizar o professor, o dia dele foi dia 15, parabenizar ele, porque eu acho que o dia dele são todos os dias, né? Pela força, pela coragem, pela determinação de dar aula por esse Brasil afora, e mesmo com salários achatados, né? Miseráveis, ele está ali lutando para poder transferir um conhecimento a essas crianças. Eu quero parabenizar e dizer a eles que aonde ele estiver, o estado que ele estiver, ele precisa procurar votar em quem defende a educação, certo? Porque se ele votar em quem não defende a educação, ele vai continuar sem salário, certo? E quem muda o salário é a política, quem manda na política são os deputados e senadores. Então ele tem que aprender a votar, certo? No seu governador, no seu prefeito, para melhorar essa educação. Senão ele nunca vai ter um bom salário, ele nunca vai poder regozijar-se e dizer, eu realmente estou alegre em poder transferir meu conhecimento para essa criançada. Isso é muito bom. E lembrando que o professor, ele é a luz que ilumina o caminho do aprendizagem. Professores, vocês não apenas ensinam, mas também transformam vidas. A influência de um professor pode durar para sempre. O professor não ensina, mas desperta no aluno a vontade de aprender. Exatamente. Ó, não existe médico sem professor, certo? Não tem médico sem professor. Não existe engenheiro sem professor, certo? Não existe nenhuma profissão sem o professor. Portanto, meus parabéns a você, professor. Que Deus te abençoe. E tudo que eu sei hoje veio através de algum professor. Sem professor, você não estaria aqui. Às vezes, tipo assim, eu aprendi uma hipótese, aprendi com você, Jade. Você não é professor, mas você me ensinou a mexer com aquilo, então você se tornou um professor. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente aprende dessa forma. Pessoal, estamos ficando por aqui. Obrigado a você pela companhia, obrigado a você aí pela essa sintonia que tem aí com a gente no nosso canal, conosco aqui no nosso canal, né? Tanto no Facebook quanto no YouTube, né? Sempre bom ter a presença de vocês aqui. Volto a dizer, continue ligado com a gente, continue nos acompanhando, né? Vai lá, pega o link, transmite esse link para os seus amigos, dá um joinha, dá um ok, comenta. Nós estamos aqui para melhorar cada dia mais. Canal7rv.com com o programa Roda de Entrevista. Canal7rv.com é a notícia, a informação, entretenimento na palma da sua mão. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.